Tratando agora da receita. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição, das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou atividades específicas exercidas por essas entidades. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição, das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital. São receitas correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. São receitas correntes as receitas tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços e outras receitas, e ainda as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou de direito privado, quando destinadas essas receitas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Aí, elas serão também classificadas como receitas correntes. Agora, são receitas de capital as receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente, também é receita de capital. Então, são receitas de capital as receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, ou seja, pessoas contribuintes que constituíram dívidas perante o Estado. Então, são receitas de capital as receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas. Também da conversão em espécie de bens e direitos ou os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda também são receitas de capital o superávit do orçamento corrente. O superávit do orçamento corrente, resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes apurado na demonstração a que se refere ao anexo 1, não constituirá item de receita orçamentária. Atenção! O superávit do orçamento corrente, resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, ou seja, da diferença entre as receitas correntes e as despesas correntes, não constituirá item de receita orçamentária. Porém, vimos que o superávit do orçamento corrente é uma receita de capital. Mas o superávit do orçamento corrente, resultante do balanceamento, ou seja, da diferença dos totais das receitas e das correntes e das despesas correntes, não constituirá esse superávit do orçamento corrente item de receita orçamentária. A classificação da receita obedecerá o seguinte esquema. Então, você tem a categoria econômica receitas correntes. Dentro das receitas correntes, você vai ter a origem chamada receita tributária. Dentro da receita tributária, você vai ter as espécies, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Daí, voltando agora a uma classe maior que é a origem, você tem receitas de contribuições, a origem, receita patrimonial também é origem, receita agropecuária é outra origem, receita industrial é origem, receita de serviços é origem, transferências correntes é origem, outras receitas correntes e pronto. Então, dentro das receitas correntes, que é uma categoria econômica, você vai ter várias origens, e a única origem que se divide em espécie é a receita tributária. A receita tributária, uma origem, ela é dividida em 3 espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Daí, além da receita tributária ser origem, você vai ter outras origens dentro das receitas correntes, que são receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Essa classificação que a gente está vendo aqui tem a ver com aquele mnemônico COEDT, C-O-E-D-T, COEDT. O C é de categoria econômica, o O de origem, o E de espécie, o D de desdobramento para identificação de peculiaridades e o T é o tipo.
Aqui a gente não tem um tipo, mas a gente tem, por exemplo, no caso da receita tributária, que é uma origem, a gente vai ter as espécies, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Não temos também não temos aqui o desdobramento para identificação de peculiaridades e também não temos o tipo. Por outro lado, ao estudar a classificação da receita quanto a receitas de capital, que receitas de capital, lembrando, é uma categoria econômica, você vai ter as seguintes origens: operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. Lembrando que operações de crédito são recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas. Então, o Estado ele constituiu a dívida, fez uma operação de crédito, é um empréstimo, é um recurso financeiro oriundo da constituição de dívidas. Na alienação de bens, a gente já viu que vai ser a conversão em espécie de bens e direitos. Você vende um imóvel, por exemplo, e transforma em dinheiro. Amortização de empréstimos. Tem que lembrar que não é amortização da dívida, amortização de empréstimos, seu dinheiro que o poder público recebe de volta pelo dinheiro que emprestou. Por isso que é uma amortização de empréstimo, é um recurso, é uma receita. E você tem também as transferências de capital, que podem ser receitas ou despesas. Mas nesse caso a gente está vendo as transferências de capital como receitas, que também é uma origem. E você tem outras receitas de capital, por isso opera ali amor transou. Tem tudo a ver com origem. Origem de operações de crédito, alienação de bens também é outra origem, amortização de empréstimos outra origem, transferências de capital é outra origem, mas como vamos ver, também pode ser uma despesa, dependendo do ponto de vista, a transferência de capital, e você tem também a origem, outra receita de capital. Então, toda vez que a gente se depara com transferência corrente, a gente tem que ver que a transferência corrente pode ser receita ou despesa, depende, evidentemente, se foram recebidas ou entregues. Quando a gente estuda lá as origens, né, dentro da receitas correntes, a gente tem várias origens. Tem, por exemplo, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços. Isso tudo aí é fruto da exploração de atividade econômica. Na receita patrimonial, você pode ter, por exemplo, a compensação financeira, que é a fruição por conta da fruição de recursos hídricos, minerais e florestais, né? Então, as mineradoras elas pagam compensação financeira. Isso daí é receita patrimonial, dentro das receitas correntes. Nas receitas de capital, como vimos, teremos o mnemônico opera ali amor transou, que é operações de crédito, que são recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, né, que o Estado fez uma dívida para poder pegar aquele dinheiro, alienação de bens, que é a conversão em espécie de bens e direitos, ele converteu um bem ou um direito em dinheiro, é uma receita também de capital. Você tem a amortização de empréstimos, que é o dinheiro que o poder público ele recebe de volta pelo dinheiro que ele emprestou às pessoas. Isso aqui não é amortização de dívida, é amortização de empréstimos. E as transferências de capital, aqui dentro das receitas de capital, assim como nas receitas correntes que a gente viu a transferência de corrente, ela pode ser uma receita ou uma despesa. Aqui a gente está vendo como receita. E a gente tem outras receitas de capital. Tratando agora da despesa e da sua classificação. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas. Duas categorias econômicas grandes, que são as despesas correntes e as despesas de capital. Da mesma forma que a gente viu as receitas, elas eram classificadas em receitas correntes e receitas de capital. Dentro das despesas correntes, a gente vai ter dois tipos: despesas de custeio e transferências correntes. Já dentro das despesas de capital, a gente vai ter investimentos, inversões financeiras ou transferências de capital. Então, veja, apareceu transferência aqui novamente, porque, como eu disse, transferência corrente ou de capital ela pode ser uma receita, como ela pode ser uma despesa, a depender do ponto de vista de quem entrega e quem recebe. A gente tem que lembrar que as despesas de custeio, como a gente vai ver mais à frente, são dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, como, por exemplo, dotações de obras de conservação e adaptação de bens imóveis, né? Então, despesas de custeio são aquelas necessárias à prestação de serviços e à manutenção da ação da administração, como, por exemplo, o pagamento de pessoal, de material de consumo e a contratação de serviços de terceiros. Isso daí que tem a ver o quê? Com despesa de custeio. Já as transferências correntes, elas não correspondem diretamente em bens ou serviços, né? Como, por exemplo, pagamento de pessoal nativo, pensionista e juros da dívida, ou seja, está despendendo dinheiro e não está recebendo nada de volta. Pagamento de pessoal nativo, pensionista e juros da dívida, isso tudo é transferência corrente.
ou até mesmo contribuições e subvenções. Quando ela entrega contribuições e subvenções, isso é uma transferência corrente e não recebe nada de volta. Então, as transferências correntes não correspondem diretamente em bens ou serviços, né? Como eu disse, os exemplos seriam mais clássicos, seriam pagamento de pessoal inativo, ou até mesmo pensionista, e até mesmo os juros da dívida serão exemplos de transferências correntes, ou as contribuições e também subvenções. Já quando a gente passa para o lado das despesas de capital, a gente tem que entender que são aquelas despesas realizadas com o propósito de formar e ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e execução de obras, a compra de instalações ou equipamentos, material permanente, títulos representativos do capital, de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de empréstimo. Então, aqui a gente já passou o termo amortização da dívida, que é quando o poder público está pagando uma dívida que ele tem. Isso é amortização de dívida e não de empréstimo. Ou até mesmo concessões de empréstimo, né? Então, as transferências de capital são para a amortização da dívida. Né? A amortização da dívida é transferência de capital. Mas quando a gente estiver tratando do pagamento de juros da dívida, aí já vai ser uma transferência corrente. Então, lembrando que as despesas correntes são divididas em despesas de custeio e transferências correntes, e as despesas de capital são divididas em investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Só lembrando que a gente viu lá atrás que as receitas correntes são divididas em receita tributária, que por sua vez tem impostos, taxas e contribuições de melhoria, e aí você tem outros grupos, receitas de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita individual, ou melhor, industrial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes. E aí, quando você vai tratar da receita de capital, você acaba dividindo a receita de capital em operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital, é o chamado opera ali, amor transou. Então, classificam-se como despesas de custeio, que a gente está estudando das despesas correntes, as dotações para a manutenção de serviços anteriormente criados. Não são os posteriormente criados, mas anteriormente criados, inclusive as dotações destinadas a atender às obras de conservação e à adaptação de bens imóveis. Então, atenção com isso. Classificam-se como despesas de custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as dotações destinadas a atender às obras de conservação e a adaptação de bens imóveis. Isso aí é o quê? Despesa de custeio que está dentro de despesa corrente. Depois a gente vai ver o que é transferência corrente. São os dois tipos, então, de despesas correntes. Classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para as contribuições e subvenções destinadas a atender manifestação de outras entidades de direito público ou de direito privado, ou seja, são dotações destinadas a terceiros sem a correspondente prestação de serviços, incluindo, como eu disse, subvenções sociais, os juros da dívida, isso tudo é dentro de transferências correntes. A contribuição de previdência social também é transferência corrente. Por quê? Porque, como eu disse, você não tem contraprestação. Agora, outro tipo também dentro das transferências correntes, que eu já disse que são transferências correntes, são as subvenções. Então, consideram-se subvenções, para os efeitos dessa lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se subvenções em subvenções sociais, as subvenções que se destinem a instituições públicas ou instituições privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa. Pode ser de caráter privado, mas tem que ser sem finalidade lucrativa. Então, subvenções sociais estão dentro também de um outro exemplo de transferências correntes. Elas são as subvenções que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa. Já as subvenções econômicas são as subvenções que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Tanto as subvenções sociais quanto as subvenções econômicas são transferências correntes que, evidentemente, são despesas correntes. Então, subvenções econômicas são as subvenções que se destinam às empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Então, lembrar que qual seria a finalidade das subvenções? Subvenções são transferências correntes para cobrir despesas de custeio do órgão ou entidade que as recebem. Então, o que são subvenções? São transferências correntes para cobrir despesas de custeio do órgão ou entidade que as recebem. Então, as subvenções, quando saem do caixa de determinado órgão ou entidade pública, por exemplo, é uma despesa. É uma despesa, evidentemente, é uma transferência corrente, que vai fazer frente à despesa de custeio de outro órgão.
Então, repetindo, subvenções sociais são subvenções que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa. E subvenções econômicas são as subvenções que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Agora falando então das despesas de capital que a gente viu são divididas em investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Classificam-se como inversões financeiras as dotações, na verdade, começando de novo. Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras. Então, dotações para planejamento e não apenas execução de obras também é considerado o quê? Investimento. Inclusive as dotações destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização dessas obras, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro, porque só se for empresa ou entidade industrial ou agrícola, que é considerado investimento. Então, classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e execução de obras, inclusive as obras destinadas a as dotações destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização das obras, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente, e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Ou seja, só se for para empresa ou entidade industrial ou agrícola. Aí é um investimento. Ainda falando das despesas de capital, classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas a três coisas. Primeiro, a aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização, é coisa velha antiga, ou a aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas, também coisa antiga, quando a operação não importe aumento de capital, porque já aí seria coisa nova. E o terceiro, que classifica-se como inversões financeiras, são as dotações destinadas à constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Então, três coisas classificam-se como inversões financeiras: as dotações destinadas à aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização, as dotações destinadas à aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital, ou as dotações destinadas à constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Isso tudo aí é considerado, então, inversão financeira. São transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. Então, são transferências de capital, as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar. Então, uma entidade, por exemplo, ou órgão público, ele faz uma transferência de capital, né, a título de dotação, para que por exemplo, outra parte realize investimentos ou inversões financeiras. Então, quando uma transfere dinheiro para outra, é chamado de transferência de capital. E aí, quando a outra parte vai gastar o dinheiro, é chamado de investimento ou inversão financeira. Então, são transferências de capital, as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências de capital auxílios ou contribuições. Então, quando a gente fala de transferência de capital, a gente trata somente de auxílios ou contribuições. Quando a gente trata de subvenções, isso são transferências correntes e não transferências de capital, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para a amortização da dívida pública. Então, por exemplo, A faz uma despesa de capital chamada transferência de capital para B, que também classifica a receita recebida como transferência de capital, para que ele, ou seja, o B, faça investimento ou inversão financeira. Então é importante lembrar que dentro das transferências correntes você tem contribuições e subvenções, e dentro das transferências de capital você tem simplesmente contribuições e auxílios.
Observadas as categorias econômicas do artigo 12, a discriminação ou especificação da despesa por elementos em cada unidade administrativa ou órgão de governo obedecerá ao seguinte esquema. E aí a gente vai ver agora o próximo esquema.